Existe algo muito importante acontecendo dentro da tua mente nesse exato momento, enquanto você está assistindo, inclusive, esse vídeo. Algo que a maioria das pessoas, elas passam muito tempo da vida sem perceber. É que o nosso cérebro está sendo constantemente moldado, e não apenas pelas experiências grandes ali da vida, mas pelos pequenos padrões que vão se repetindo dia após dia. Então, cada pensamento que você repete, cada estímulo que você consome, as decisões que você toma, começa a fortalecer caminhos dentro da tua cabeça. E a neurociência chama isso de neuroplasticidade. É basicamente a capacidade do cérebro de se reorganizar constantemente. Em outras palavras, o cérebro, ele está sempre aprendendo, mesmo quando você não está tentando aprender nada, tá ok? Então existe uma curiosidade fascinante, inclusive, sobre isso, que o cérebro, ele possui aproximadamente ali 86 bilhões de neurônios. Só que o que realmente impressiona não é o número. O que realmente impressiona é que cada neurônio pode criar milhares de conexões com outros neurônios. Então isso significa que dentro da tua mente existe aí uma rede gigantesca de possibilidades. Cada vez que tu repete o pensamento, essas conexões elas se fortalecem. Então cada vez que você repete um comportamento, essas conexões ficam mais rápidas. Então é como se você estivesse abrindo uma trilha dentro de uma floresta, né? No começo é difícil passar por ali, mas quanto mais você passa, mais claro o caminho vai se tornando. Então isso significa que muitos dos pensamentos que você tem hoje não são verdades absolutas sobre quem você é. Muitas vezes eles são apenas trilhas mentais que foram abertas ao longo do tempo. Se alguém passa anos repetindo pensamentos de dúvida, o cérebro ele aprende que esse é o caminho mais fácil de percorrer. Então, se alguém passa anos reagindo com medo diante de desafios, o cérebro aprende que evitar, na verdade, é mais seguro. E com o tempo, isso parece ali parte da personalidade daquela pessoa, quando na verdade é apenas um padrão neural fortalecido pela repetição. Então, existe um fenômeno curioso que é chamado de viés de confirmação. O cérebro humano, ele tem uma tendência natural de procurar evidências que confirmem aquilo que você já acredita. Então, se você acredita que você não é bom em algo, a tua mente começa a notar mais os momentos em que você falha e ela ignora os momentos em que você está progredindo. Então, se você acredita que oportunidades não aparecem para você, o cérebro literalmente deixa de perceber sinais que poderiam ser oportunidades. Isso acontece porque o cérebro ele precisa filtrar informações o tempo inteiro. Então, existe aí um sistema dentro da mente chamado sistema reticular ativador. E ele funciona como um filtro gigantesco da realidade. Todos os segundos, milhões de informações chegam aos sentidos humanos, só que apenas uma parte chega à tua consciência. Então o cérebro, ele decide o que é importante com base em 3 coisinhas aí principais, tá? Aquilo que ameaça, na verdade, a tua sobrevivência, aquilo que tem carga emocional e aquilo que repete mentalmente com frequência. Isso significa que aquilo que você pensa repetidamente começa a ganhar prioridade dentro da tua percepção. Talvez você já tenha vivido aí alguma experiência curiosa. Você aprende uma palavra nova, você começa a pensar em comprar um determinado carro e de repente parece aquele bendito carro em todo lugar. Não é que ele apareceu de repente, tá? Ele sempre esteve lá. O que mudou foi o filtro da tua mente. O cérebro ele começou a considerar aquilo como relevante. Agora imagine o impacto disso na tua vida. Imagine começar a direcionar a tua mente de forma consciente para o crescimento, para a clareza, para o aprendizado, para a ação. O cérebro começa a notar mais sinais relacionados a essas coisas. E esses sinais começam a influenciar as tuas decisões. E as tuas decisões começam a influenciar a tua trajetória. Mas existe um problema aqui no nosso mundo moderno, tá? A gente vive em um ambiente que está constantemente competindo pela tua atenção. Aplicativos, as redes sociais, notificações, conteúdos rápidos, né? São cuidadosamente ali projetados para capturar algo muito específico dentro da tua mente. A dopamina,
Muitas pessoas acreditam, na verdade, que dopamina é o neurotransmissor do prazer, só que a ciência mostra que ela está muito mais ligada à antecipação de recompensa. Então, ela é liberada quando algo novo pode acontecer. Quando você recebe ali uma notificação inesperada, por exemplo, o cérebro libera a dopamina. Existe uma pequena sensação ali de curiosidade naquilo. Então, quem enviou a mensagem, o que aconteceu? Isso cria ali um pequeno impulso para você verificar. Agora, imagine esse mecanismo sendo ativado dezenas ou até centenas de vezes por dia. Cada novo estímulo vai criar pequenas explosões aí de dopamina. E aos poucos o cérebro ele começa a se acostumar com recompensas rápidas. E aqui surge algo muito interessante. Que quanto mais o cérebro ele se acostuma com estímulos rápidos, mais difícil se torna você manter foco profundo em algo que exige paciência. Ler um livro por muito tempo, estudar profundamente um assunto, desenvolver uma habilidade com calma, tudo isso começa a parecer menos estimulante para o cérebro, que ele foi treinado para receber pequenas recompensas rápidas. Isso não significa que você perdeu sua capacidade de concentração. Significa apenas que o teu cérebro foi treinado por outro padrão. Só que se ele foi treinado, ele também pode ser retreinado. A neuroplasticidade funciona nos dois sentidos. O cérebro ele se adapta, tanto para hábitos que enfraquecem a tua atenção, quanto para hábitos que fortalecem a tua clareza mental. Só que existe um passo fundamental antes de qualquer mudança real acontecer. Consciência. Você precisa perceber o que está acontecendo dentro da tua própria mente. Muitas pessoas passam o dia inteiro reagindo automaticamente a estímulos externos, sem nunca observar como que os pensamentos estão funcionando. Elas pegam ali o celular sem perceber naquela correria, pulam de tarefa em tarefa, elas nem percebem que elas já começaram e terminaram um dia. E depois elas ficam com aquela sensação de que fizeram muitas coisas, mas avançaram pouco naquilo que realmente importava. Então, quando você começa a observar esses padrões, algo muda. Porque você começa a perceber que a tua atenção é um recurso extremamente valioso. Aquilo que recebe a tua atenção começa a moldar tua mente. E aquilo que molda a tua mente começa a moldar tua vida. Quando você começa a perceber que a sua atenção está sendo constantemente disputada, algo muito importante acontece. Você começa a entender que proteger tua mente não é um luxo, é uma necessidade. Existe uma grande diferença entre viver reagindo ao mundo e viver direcionando ali a sua própria mente. A maioria das pessoas passa o dia inteiro reagindo, para falar a verdade. Reagindo a mensagem, reagindo a problemas, reagindo a notificações, reagindo a pensamentos automáticos. E quando você vive apenas reagindo, a mente ela nunca tem espaço para organizar as ideias. Então existe algo fascinante sobre o funcionamento do cérebro. Quando você reduz os estímulos externos por alguns momentos, a mente ela entra em um estado chamado de modo padrão. E esse estado ele é extremamente importante porque é nele que surgem reflexões profundas, insights, reorganização mental. E muitas das melhores ideias que uma pessoa tem surgem justamente quando ela não está sendo bombardeada por estímulos o tempo todo. E talvez você já tenha até percebido, que boas ideias surgem durante um banho, durante uma caminhada, momentos de silêncio. Isso acontece porque o cérebro finalmente tem espaço para processar as informações. Mas quando a tua mente ela está constantemente ocupada com estímulos rápidos, esse espaço ele desaparece. E como ele, na verdade, com ele desaparece também algo essencial, que é a capacidade de refletir sobre a própria vida. E outra curiosidade fascinante da neurociência é o conceito de carga cognitiva, que o cérebro ele consegue manter apenas algumas informações ativas ao mesmo tempo. Quando você tenta carregar muitas coisas na mente, como tarefas, preocupações, decisões, ideias, o sistema ele entra em sobrecarga. E quando isso acontece, duas coisas aparecem quase que imediatamente.
confusão mental e procrastinação. E a maioria das pessoas acredita que procrastinação é falta de disciplina. Mas muitas vezes procrastinação é apenas um cérebro sobrecarregado. Quando algo parece confuso demais ou grande demais, o cérebro evita. Não porque você seja incapaz, mas porque o sistema está tentando economizar energia. É por isso que uma das formas mais poderosas de você recuperar clareza mental é tirar as coisas da tua cabeça, externalizar pensamentos, escrever ideias, organizar tarefas. Quando você coloca pensamentos fora da mente, algo interessante acontece, que o cérebro, ele relaxa. Ele não precisa mais gastar energia tentando lembrar de tudo. Isso cria espaço mental para algo muito mais importante, que é pensar com clareza. E quando existe clareza, agir se torna muito mais fácil. Porque a maioria das pessoas não tem falta de vontade de agir. Elas têm falta de clareza sobre por onde que eu vou começar aqui. E quando você organiza a tua mente, você define prioridades e você reduz ali aquele ruído mental. O cérebro começa a operar de forma muito mais eficiente. A ação, ela deixa de parecer pesada, o foco se torna mais natural. A sensação de progresso começa a aparecer. Foi exatamente observando esse padrão que eu comecei a desenvolver um sistema que ajudasse pessoas a organizar a própria mente. Porque eu percebi algo muito comum nas pessoas que procuram melhorar a vida, que elas não têm falta de inteligência, elas não têm falta de potencial. Elas têm uma mente sobrecarregada apenas. E uma mente cheia de tarefas, cheia de ideias, cheia de preocupações, cheia de decisões ao mesmo tempo, fica ali porque é sobrecarregada demais. Quando a mente está cheia, ela trava. Foi por isso que eu criei um sistema chamado, inclusive, o CMD, que é o Código da Mente Destravada. É um método simples para ajudar, inclusive, você a descarregar pensamentos, organizar prioridades, destravar bloqueios mentais, transformar clareza em ação diária. E o link, inclusive, eu vou deixar na descrição. Porque, na verdade, você só aprende a organizar a mente. Algo muito maior acontece quando você aprende a fazer isso. Você começa a desenvolver autodomínio mental. E o autodomínio mental é uma das habilidades mais poderosas que alguém pode desenvolver. Quem aprende a dirigir a própria mente, começa a dirigir a própria vida. E existe algo ainda mais curioso sobre o cérebro humano que poucas pessoas percebem. O cérebro, ele não foi feito para lidar com excesso de decisões ao mesmo tempo. Existe o fenômeno chamado fadiga de decisão, que cada escolha que você faz durante o dia consome um pouco da sua energia mental. Então, decidir o que fazer primeiro, decidir o que vou responder, decidir para onde você vai direcionar a tua atenção, tudo isso exige recursos do nosso cérebro. E quando muitas decisões pequenas elas começam a ficar acumuladas, na verdade, algo começa a acontecer. Que é o que? A mente começa a buscar atalhos. E esses atalhos, muitas vezes, eles aparecem na forma de distração ou de uma procrastinação. Não porque você não quer agir, tá? Mas é porque o teu cérebro, ele está tentando economizar energia. Imagina tentar, você trabalhar profundamente em algo importante depois de passar horas reagindo a pequenas demandas. Então o cérebro ele chega naquele momento já cansado. É por isso que muitas pessoas sentem que elas têm potencial, elas têm ideias, mas não conseguem transformar isso em uma execução consistente. Existe um conceito muito interessante na neurociência chamado de economia cognitiva. Ele tenta sempre usar o menor esforço possível para resolver os problemas. E quando algo parece complexo, confuso demais, tende a evitar. Por outro lado, quando algo parece claro e simples, ele tende a agir. E isso explica porque muitas vezes você consegue resolver tarefas pequenas rapidamente, mas trava diante de projetos um pouquinho maiores. E não é falta de capacidade, é falta de clareza. Quando algo está bem definido, o cérebro ele entende qual é o próximo passo. Quando algo está confuso, o cérebro ele faz o que? Ele vai adiando. Isso significa que uma das habilidades mais importantes para aumentar a execução não é apenas disciplina, é uma clareza mental.
Clareza reduz o esforço cognitivo. E quando o esforço diminui, a ação se torna muito mais natural. Existe também outra curiosidade fascinante, né, sobre o funcionamento da mente. Porque o cérebro humano, ele não gosta de coisas inacabadas. Estudos mostram que tarefas incompletas, elas permanecem ativas ali na nossa cabeça e geram uma sensação constante de uma tensão mental. É por isso que quando você tem muitas coisas pendentes, a tua mente parece nunca descansar completamente. Cada tarefa inacabada vai ocupando ali um pequeno espaço dentro da tua atenção. E agora imagina ali carregar dezenas dessas tarefas ao mesmo tempo dentro da cabeça. Pequenas preocupações, pequenas decisões, pequenas coisas que precisam ser feitas. Esse acúmulo cria uma sensação constante de ruído mental. E quanto maior esse ruído, mais difícil se torna pensar com profundidade. E muitas pessoas acreditam que elas precisam de mais motivação para agir. Na verdade, o que elas precisam é reduzir o ruído da própria mente. Quando você tira esses pensamentos da cabeça e você organiza externamente, algo interessante acontece, porque a atenção ela diminui. O cérebro entende que aquela informação está segura em algum lugar. Isso libera espaço cognitivo para algo muito mais importante. Pensar estrategicamente sobre a vida, porque é algo fundamental. Uma vida que ela não é examinada, não vale a pena ser vivida, né? Como dizia Gui Sócrates. Então, talvez essa seja uma das maiores diferenças entre viver no piloto automático e viver com mais consciência. No piloto automático, você reage ao que aparece. Mensagens, tarefas, urgências, distrações. A tua mente ela fica ali, na verdade, ocupada, né? Resolvendo coisas pequenas. Então, raramente você tem tempo para pensar sobre o que realmente é importante. Quando você começa a criar espaço de clareza mental, isso muda. Você começa a perceber padrões. Você percebe quais atividades realmente movem a tua vida para frente. Percebe quais distrações consomem a tua energia sem trazer um retorno real. Você percebe quais pensamentos fortalecem a tua confiança e quais pensamentos enfraquecem a sua ação. E essa percepção é extremamente poderosa, porque quando você percebe, você pode escolher. E essas escolhas conscientes acumuladas ao longo do tempo transformam completamente uma vida. Muitas pessoas acreditam que mudanças profundas exigem eventos extraordinários, mas a ciência do comportamento mostra algo diferente. Pequenas mudanças consistentes geram transformações gigantescas ao longo do tempo. Um pequeno ajuste na forma como você organiza a tua mente pode gerar horas de foco ali recuperado durante a semana. O micro é o micro que vai fazer o macro na nossa vida. A gente precisa ter essa clareza e aplicar isso, né? A fazer essa aplicação realmente no teu cotidiano. Então, um pequeno ajuste na forma como você define prioridades pode evitar semanas de esforço em coisas que não importam. Um pequeno ajuste na forma como você começa o teu dia pode influenciar todo o teu estado mental. É por isso que muitas pessoas altamente produtivas, elas não são necessariamente as mais inteligentes. Elas são as que aprendem a organizar a própria mente. Existe uma frase muito poderosa na psicologia cognitiva que ela diz o seguinte: aquilo que não é organizado mentalmente se transforma em ansiedade. Quando a tua mente não sabe exatamente o que precisa ser feito, ela entra em estado de alerta. E esse estado consome energia mental. E com o tempo ele se transforma em cansaço psicológico. Mas quando você organiza pensamento e prioridades, o cérebro ele entra em um estado diferente, um estado de direção, e direção gera movimento. Muitas pessoas buscam motivação ali para agir, só que movimentação costuma aparecer depois da ação. E quando você começa algo com clareza, o progresso ele vai gerar motivação, e essa motivação vai reforçar o comportamento. Isso é um ciclo positivo ali dentro do cérebro. Clareza gera ação. Ação gera progresso. Progresso gera dopamina. E essa dopamina reforça o hábito de você continuar fazendo esse ciclo, continuar agindo.
E aos poucos a mente ela começa a associar foco e execução com sensação de recompensa. E quando isso acontece, algo poderoso se estabelece. E a disciplina ela deixa de parecer esforço constante, ela começa a se tornar parte da identidade. Às vezes, inclusive, essa seja uma das maiores descobertas sobre o cérebro humano, que identidade molda comportamento muito mais do que a força de vontade. E quando alguém começa a se enxergar como alguém organizado, alguém focado, alguém disciplinado, as suas decisões começam a refletir essa identidade. E essa identidade, ela não surge do nada. Ela surge da repetição de pequenas ações que vão sendo alinhadas. Por isso, organizar a mente não é apenas uma questão de produtividade, é uma questão de construção de identidade. E cada vez que você cria clareza, você executa algo importante, você envia uma mensagem para o teu cérebro. A mensagem de que você é alguém que age com intenção. E ao longo do tempo, essas pequenas mensagens, ela constrói algo muito poderoso. Confiança interna. Porque confiança não nasce apenas de pensamentos positivos. A confiança, ela nasce de evidências acumuladas de que você consegue agir na direção que você escolhe. E quando essa confiança ela cresce, na verdade, a forma como você se posiciona diante da vida muda completamente. Você começa a perceber que tua mente não precisa ser um lugar de confusão constante, ela pode se tornar um espaço de clareza, um espaço de direção, um espaço de criação. E quando isso acontece, algo extraordinário acontece também. A tua vida ela começa a refletir essa nova organização interna. Porque no final das contas, existe ali uma verdade ela simples sobre o cérebro, sobre o nosso cérebro, na verdade. Você começa a perceber que a tua mente, ela não precisa ser um lugar de confusão constante. Ela pode se tornar um espaço de clareza, direção e criação. E quando isso acontece, algo extraordinário acontece também. A tua vida começa a refletir essa nova organização interna. Porque no final das contas, existe uma verdade simples sobre o cérebro do ser humano. Aquilo que você organiza dentro da mente, começa a se organizar também no teu externo, na tua vida. Sou Diane Vieira e aqui eu te ensino conhecimentos de psicologia e filosofia aplicada para você ter clareza e governar a tua vida. Inclusive, eu criei um sistema chamado CMD, que é Código da Mente Destravada, onde eu utilizo ferramentas de inteligência artificial. É um método simples para ajudar você a descarregar pensamentos, organizar prioridades, destravar bloqueios mentais e transformar clareza em ação diária. O link do formulário de interesse eu vou deixar aí na descrição. Chega de deixar a vida te levar, é hora de você liderar.